Um milionário arrogante humilhou sua faxineira obrigando-a a comer no chão como se fosse um animal. Mas enquanto comia ajoelhada, ela encontrou algo debaixo de uma mesa que mudaria tudo para sempre. O que ela descobriu deixou o milionário completamente pálido, porque aquela mulher humilde escondia um segredo que ele jamais imaginou. De onde você nos assiste? Deixe nos comentários. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like para mais histórias impactantes. A mansão Valente brilhava sob o sol da tarde como uma joia de mármore e vidro, no meio de jardins perfeitamente cuidados, em um dos bairros mais nobres de São Paulo. Ricardo Valente observava pela janela de seu escritório a paisagem que considerava seu reino, sem imaginar que aquele dia mudaria sua vida para sempre. Tinha 42 anos, cabelo escuro penteado para trás com gel importado, terno de alfaiataria italiana e um relógio que custava mais que um carro de luxo popular. Mas nada disso podia esconder a amargura que se instalara em seu rosto como uma máscara permanente. O celular sobre a mesa de Mogno vibrou com insistência. Era Martim, seu sócio. Ricardo, perdemos o contrato da construtora do Norte. Eles fecharam com as indústrias Irmãos Garcia. A mandíbula de Ricardo se tensionou a ponto de doer. Seus nós dos dedos ficaram brancos ao apertar o telefone. Como é possível? Oferecemos 20% a menos que qualquer concorrência. Não foi pelo preço. Disseram que preferem trabalhar com gente que... com gente que trate melhor seus funcionários. Ricardo desligou sem se despedir. A raiva fervia em seu peito como lava prestes a explodir. Tratar melhor os funcionários. Ele pagava os salários, não era o suficiente. As pessoas tinham se tornado sensíveis demais, fracas demais. Precisava desabafar e sabia exatamente onde fazer isso. Desceu as escadas com passos que ressoavam como marteladas. As empregadas que cruzavam os corredores se afastavam automaticamente, como se sua mera presença emanasse perigo. E era verdade. Entrou na cozinha com as mãos nos bolsos procurando algo, qualquer coisa que lhe permitisse descarregar a frustração que o consumia por dentro. O relógio de parede marcava 15 para as 3 da tarde. A casa estava impecável. Cada canto brilhava. Mas para Ricardo isso não importava. Nunca tinha importado. Foi então que ouviu o som suave de água correndo. Helena Moraes estava de costas, bebendo água de um copo junto à pia. Usava o uniforme cinza de limpeza, o cabelo escuro preso em um rabo de cavalo simples. Seus ombros pareciam tensos pelas horas de trabalho. Havia chegado às 7 da manhã e ainda não tinha parado para comer nada. Ricardo sentiu a oportunidade se apresentar diante dele como um presente envenenado. O que você acha que está fazendo? Sua voz cortou o ar como um chicote. Helena virou-se sobressaltada, quase deixando o copo cair. Seus olhos castanhos encontraram o olhar gelado de Ricardo. Havia algo naqueles olhos, algo que ele não soube interpretar naquele momento. Não era medo, era tristeza. Senhor Valente, eu só estava bebendo água. Estou desde cedo limpando e... não me interessam suas desculpas. Eu te pago para descansar? Helena baixou o olhar. O copo tremia ligeiramente em sua mão. Não era a primeira vez que Ricardo tratava mal alguém da equipe, mas algo no tom de voz dele naquele dia prometia que seria pior do que das outras vezes. Não, senhor. Desculpe. Desculpe, repetiu Ricardo com sarcasmo, saboreando cada sílaba como se fosse veneno. Sabe qual é o problema com gente como você? É que não entendem o seu lugar. Precisam ser lembradas. Chamou com um estalar de dedos 2 empregadas que passavam pelo corredor. Carmen e Rosa entraram na cozinha com passos vacilantes, sabendo que algo ruim estava para acontecer. Vocês 2 fiquem aqui. Vão presenciar uma lição de disciplina. O coração de Helena começou a bater mais forte. Conhecia as histórias sobre Ricardo Valente, sobre como havia humilhado outros funcionários antes, mas nunca imaginou que chegaria sua vez, nem a magnitude do que estava por vir. Carmen, ordenou Ricardo, traga um prato, daqueles que os funcionários usam, e comida do que sobrou de ontem. Carmen obedeceu com as mãos trêmulas, voltando com um prato de plástico barato cheio de arroz e feijão frios. Ricardo o pegou e o colocou diretamente no chão da área de serviço, junto ao balde onde estava a água suja de esfregar o chão. É aí que você come hoje, disse com um sorriso cruel.
No chão, como corresponde a quem não obedece às regras desta casa. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia roubar o oxigênio do ambiente. Carmen e Rosa se olharam horrorizadas, mas nenhuma se atreveu a falar. Helena sentiu a humilhação queimar suas bochechas, mas algo dentro dela lhe dizia que devia manter a calma, que este momento era importante por razões que ainda não compreendia totalmente. Senhor Valente, por favor, começou a dizer com voz suave, mas firme. Por favor? Interrompeu ele, aproximando-se até ficar a poucos centímetros do rosto dela. Não quero ouvir sua voz. Ajoelhe-se, agora. Ou procure outro emprego, se é que alguém vai te contratar depois que eu fizer uma ligação. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas que ela se recusou a deixar cair. Com movimentos lentos, quase cerimoniais, ajoelhou-se em frente ao prato. Seus joelhos tocaram o piso frio de cerâmica e algo dentro de seu peito se quebrou, não pela humilhação física, mas pela confirmação do que vinha investigando há semanas. Ricardo pegou uma taça de vinho tinto do bar da cozinha, encostou-se no balcão de granito e a observou com uma expressão de satisfação doentia. Vamos, coma, e que te sirva de lição. A próxima vez que te vir parada sem fazer nada, nem água poderá beber nesta casa. Helena baixou a cabeça, não para começar a comer, mas porque precisava de um momento para processar o que estava sentindo. A raiva, a tristeza, mas também algo mais. A certeza absoluta de que tinha feito bem em vir, em investigar, em buscar a verdade. Enquanto fingia levar uma colherada aos lábios, seu olhar captou algo que ninguém mais tinha visto. Debaixo da mesa antiga de carvalho, que estava na família Valente há gerações, num canto escuro da área de serviço, havia um reflexo metálico. A luz do sol da tarde tinha entrado pela janela no ângulo exato para iluminar algo que normalmente permanecia oculto. Seu coração começou a bater com força, mas não de medo desta vez, era antecipação. O que está esperando? Ladrou Ricardo. Precisa que eu te dê comida na boca como a um bebê? Helena estendeu a mão como se fosse se estabilizar no chão, mas, na realidade, estava alcançando aquele brilho metálico. Seus dedos encontraram uma pequena trava escondida na lateral da mesa. Pressionou suavemente e ouviu um clique quase imperceptível. Um compartimento secreto deslizou para fora. Dentro, havia uma caixa de metal oxidada, mas selada hermeticamente. O coração dela deu um salto. Depois de tantas semanas procurando, finalmente tinha encontrado. — O que você está fazendo agora? Perguntou Ricardo com impaciência. Se não vai comer, suma da minha vista. Mas Helena já não o ouvia. Com movimentos cuidadosos, extraiu a caixa e a abriu. Dentro havia documentos protegidos em plástico grosso, uma medalha antiga com um brasão gravado em ouro e um envelope amarelado com o selo de lacre quebrado. Seus olhos percorreram a primeira página e pararam na assinatura ao pé do documento. Uma assinatura que conhecia muito bem, uma que tinha visto centenas de vezes em contratos e cartas. A assinatura do Dr. Augusto Valente, o pai de Ricardo. As lágrimas que tinha contido finalmente rolaram por suas bochechas, mas já não eram de humilhação. Eram de algo muito mais complexo, justiça, vindicação e uma profunda tristeza por como as coisas tinham terminado. Ricardo a observava com uma mistura de confusão e irritação crescente. — O que diabos você tem aí? Me dá isso. Helena levantou-se lentamente, limpando as lágrimas com as costas da mão. Segurava a caixa contra o peito como se fosse o tesouro mais valioso do mundo. E, de certo modo, era. — Senhor Valente, disse com uma voz que já não tremia, acho que há algo que o senhor deveria saber. Não me interessa nada do que você tenha a dizer. Me dê essa caixa e saia da minha casa. Sua casa, repetiu Helena com um sorriso triste. Essa é exatamente a conversa que precisamos ter. E naquele momento, com o prato de comida ainda no chão e as duas empregadas observando em choque silencioso, Helena Moraes soube que a vida de Ricardo Valente estava prestes a mudar para sempre. Porque os segredos do passado têm o costume de vir à tona exatamente quando mais dói descobri-los. Ricardo estendeu a mão com um gesto imperioso, mas Helena recuou um passo, mantendo a caixa fora de seu alcance. Essa caixa não pertence a uma simples faxineira, grunhiu ele. Faz parte do patrimônio da minha família.
Precisamente, respondeu Helena. E havia algo novo em seu tom, uma autoridade que não havia demonstrado antes. Por isso preciso que o senhor a veja. Carmen e Rosa trocaram olhares nervosos. Nunca tinham visto ninguém enfrentar Ricardo Valente daquela maneira. A tensão no ar era tão densa que ficava difícil respirar. Ricardo deu 2 passos largos em direção a Helena, seu rosto avermelhado pela fúria. Estou te dando uma última oportunidade antes que eu chame a segurança e mande te prender por roubo. Não. Pode me prender por pegar o que já é meu, disse Helena com calma. E então, diante do olhar incrédulo de todos, acrescentou. Mas tem razão em uma coisa. Esta conversa requer mais privacidade e mais tempo. Tempo que não tive enquanto limpava sua casa durante as últimas 3 semanas. Por um momento, Ricardo pareceu desconcertado. Havia algo na forma como Helena falava que não encaixava com a imagem que ele tinha de uma simples empregada doméstica. Sua dicção era perfeita demais. Sua postura, reta demais para alguém que passava horas esfregando o chão. O que você está insinuando? Perguntou, estreitando os olhos. Não insinuo nada. Vou mostrar algo ao senhor. Mas preciso que Carmen e Rosa saiam da sala. Ricardo fez um gesto brusco com a cabeça e as 2 funcionárias praticamente correram para fora da cozinha, aliviadas por escapar do que prometia ser um confronto explosivo. Uma vez sozinhos, Helena colocou a caixa sobre a mesa de mármore da cozinha com um cuidado quase reverencial. Suas mãos já não tremiam. Era como se a humilhação de minutos antes tivesse queimado o último vestígio de dúvida que pudesse ter tido. Sente-se, Sr. Valente, disse, apontando para uma das cadeiras altas, junto ao balcão. Como se atreve a me dar ordens na minha própria casa? Por favor, insistiu Helena, e havia algo em seus olhos que fez com que Ricardo, contra todo o seu instinto, obedecesse. Talvez fosse a curiosidade, ou talvez fosse um pressentimento sombrio de que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Helena extraiu o primeiro documento do envelope. Era uma escritura amarelada pelo tempo, mas com o selo do cartório perfeitamente preservado. Colocou-o na frente de Ricardo com movimentos precisos. Esta é a escritura da Mansão Valente, assinada por seu pai, Dr. Augusto Valente. Há exatamente 7 anos. Ricardo pegou o documento, seus olhos percorrendo as linhas com crescente confusão. Conhecia a assinatura do pai. A tinha visto milhares de vezes. Era autêntica, não havia dúvida. Mas o que dizia o documento? Isso não faz sentido, murmurou. Diz que a propriedade está registrada em nome de... Parou abruptamente, seu rosto perdendo toda a cor. Não, isso é falso. Tem que ser. Não é falso. É completamente legal. Seu pai registrou esta propriedade em meu nome 7 anos antes de morrer. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que se podia ouvir o tic-tac do relógio antigo na parede. Ricardo levantou a vista do documento, olhando para Helena como se a visse pela primeira vez. Quem diabos é você? Helena tirou a rede do cabelo e soltou o rabo de cavalo. Seu cabelo escuro caiu sobre os ombros em ondas suaves. Em seguida, tirou o avental cinza e revelou um vestido preto simples, mas de corte elegante que usava por baixo do uniforme. Meu nome é Helena Moraes, mas talvez me conheça melhor como Helena M. Moraes, diretora da Investimentos Moraes em Associados. O nome caiu sobre Ricardo como um balde de água gelada. Investimentos Moraes em Associados, uma das firmas de investimento mais poderosas e discretas do país. Manejavam centenas de milhões em ativos, mas operavam das sombras, sem publicidade, sem alarde. Não é possível, balbuciou Ricardo. Helena Moraes é... Supõe-se que seja uma mulher de mais de 60 anos, ninguém sabe como ela é na realidade. Exato, ninguém sabe como sou. E essa sempre foi a ideia. Minha mãe, Maria Cristina Moraes, fundou a empresa há 40 anos. Quando ela morreu há 10 anos, eu assumi o controle. Tinha 28 anos na época. Mantive o anonimato desde então porque é mais útil que as pessoas subestimem quem realmente tem o poder. Helena extraiu outro documento da caixa, este mais grosso, com múltiplas páginas unidas por um grampo de metal. Este é o testamento do seu pai, registrado legalmente, com 3 testemunhas e firma reconhecida em cartório. Nele, o Dr. Augusto me deixa não apenas esta mansão, mas também 40% das ações das
Indústrias Valente, 30% da construtora do Sul, e vários imóveis que certamente o senhor acredita que lhe pertencem. As mãos de Ricardo tremiam tanto que mal podia segurar o documento. Passou as páginas, lendo com horror crescente. Cada palavra era um golpe, cada cláusula uma facada. Meu pai não faria isso. Não sem me dizer. Seu pai fez exatamente o que devia fazer, respondeu Helena com voz suave, mas firme. Salvar seu império da ruína. Ricardo levantou a vista bruscamente. Do que você está falando? Helena puxou uma cadeira e sentou-se à frente dele, já não como uma faxineira, mas como o que realmente era, uma mulher de negócios acostumada às salas de reunião e negociações de alto nível. Há 8 anos, as indústrias Valente estavam à beira da falência. Seu pai havia tomado decisões de investimento desastrosas, confiando em consultores que resultaram ser incompetentes ou, pior ainda, corruptos. A empresa tinha dívidas de mais de 50 milhões de reais. Os bancos se negavam a emprestar mais dinheiro. Em 6 meses tudo estaria perdido. Ricardo ouvia imóvel, seu mundo desmoronando a cada palavra. Seu pai recorreu a mim. Bem, não diretamente a mim, mas a minha mãe. Ela havia trabalhado com o Dr. Augusto décadas atrás, quando ambos estavam começando. Respeitavam-se mutuamente. Ele contou a situação e pediu ajuda. Minha mãe estava doente na época, então fui eu quem se reuniu com ele. Impossível, sussurrou Ricardo. Eu saberia. Eu estava a par de todas as finanças. De verdade? Perguntou Helena arqueando uma sobrancelha. Tem certeza? Porque segundo os registros que seu pai me mostrou, você estava ocupado demais com sua vida social, suas viagens, suas festas. Assinava o que ele colocava na sua frente sem ler. Confiava cegamente que tudo estava bem. Ricardo apertou os punhos, mas não pôde negar a verdade daquelas palavras. Há 8 anos, ele tinha 34. Ainda agia como um playboy sem responsabilidades reais. Emprestei ao seu pai o dinheiro que ele precisava. 30 milhões para começar. Outros 20 durante os 2 anos seguintes. Mas não foi um empréstimo convencional. As condições foram muito específicas. Eu me tornava sócia silenciosa, com direito a auditar as contas e as decisões importantes. E se seu pai morresse antes que a dívida fosse quitada por completo, as propriedades especificadas no contrato passariam para o meu nome como pagamento. Mas as dívidas foram pagas, protestou Ricardo. Debilmente. A empresa se recuperou. Parcialmente. Seu pai pagou 20 milhões. Ainda restavam 30 milhões pendentes quando morreu há 3 anos. E segundo nosso acordo, isso significa que as propriedades são minhas. Ricardo levantou-se tão bruscamente que a cadeira caiu para trás com estrondo. Isso é extorsão. Meu pai jamais teria aceitado esses termos. Seu pai aceitou porque sabia que era sua única opção. E além disso, Helena tirou outro documento. Este com fotografias anexadas. Sabia que você não estava pronto para gerir a empresa. Sabia que se ele morresse, você destruiria em meses o que lhe custou décadas para construir. As fotografias mostravam Ricardo em sua época mais descontrolada, saindo de boates, apostando em cassinos, rodeado de pessoas que claramente só buscavam seu dinheiro. Seu pai me disse algo na última vez que nos vimos, continuou Helena com voz mais suave. Ele disse, meu filho tem um bom coração, mas os privilégios o apodreceram, talvez quando perder tudo, finalmente aprenda o que realmente tem valor. Ricardo sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Não podia ser verdade. Seu pai não podia ter dito isso. Mas, no fundo, numa parte honesta de si mesmo que raramente visitava, sabia que soava exatamente como algo que o Dr. Augusto diria. Então, o quê? Perguntou com voz rouca. Veio aqui para tirar tudo de mim? Não, respondeu Helena. E a palavra flutuou no ar como uma promessa. Vim te dar uma opção. E com essas palavras, tudo mudou mais uma vez. Ricardo agarrou-se à borda do balcão de mármore, seus nós dos dedos brancos pela pressão. O mundo tal como o conhecia havia desmoronado em menos de meia hora. E agora esta mulher, esta desconhecida que estivera limpando seu chão, estava lhe oferecendo uma opção. Que tipo de opção? Perguntou com voz tensa. Helena levantou-se
e caminhou até a janela que dava para os jardins. O sol da tarde pintava o gramado com tons dourados, e por um momento permitiu-se apreciar a beleza do lugar que tecnicamente agora lhe pertencia. Seu pai incluiu uma cláusula no testamento, uma que eu sugeri, uma última oportunidade para que o senhor demonstrasse que mudou, que pode ser o homem que seu pai esperava que fosse. Ela virou-se para encará-lo diretamente. Se durante um período de 6 meses demonstrar que pode gerir as empresas com integridade, respeito aos funcionários e sabedoria financeira, as propriedades voltarão para o seu nome. Continuarei sendo acionista minoritária, mas o senhor recuperará o controle total. Ricardo processava cada palavra com dificuldade, como se seu cérebro tivesse ficado lento. E se eu não demonstrar? Então tudo passa definitivamente para o meu nome. E o senhor fica unicamente com o que herdou da sua mãe, o apartamento no centro e uma conta com fundos suficientes para viver confortavelmente o resto da vida, mas não extravagantemente. Confortavelmente? Repetiu Ricardo com amargura. Está me dizendo que meu pai me reduziria ao que a maioria das pessoas consideraria uma vida mais do que privilegiada, interrompeu Helena. Mas não a riqueza ilimitada que conheceu até agora. O silêncio se estendeu entre eles como um abismo. Ricardo podia ouvir seu próprio coração batendo. Podia sentir o suor descendo pelas costas por baixo da camisa cara. Por quê? Perguntou finalmente. Por que veio aqui disfarçada de faxineira? Por que não simplesmente apresentou os documentos com um advogado? Pela primeira vez, uma sombra de emoção cruzou o rosto de Helena. Porque precisava ver com meus próprios olhos quem o senhor é realmente. Os relatórios dos gerentes, os números nas planilhas, isso só conta uma parte da história. Queria ver como trata as pessoas quando acha que elas não têm nenhum poder sobre você. Queria saber se a opinião do seu pai era justificada ou se havia algo que pudesse ser salvo em você. E claramente decidiu que não há, disse Ricardo com amargura. Depois do que aconteceu hoje. Não decidi nada ainda, respondeu Helena. O que aconteceu hoje foi horrível, foi cruel, foi exatamente o tipo de comportamento que temia encontrar. Mas também vi algo mais. O quê? Vi um homem profundamente infeliz. Vi alguém que usa a crueldade como armadura, porque tem medo do que encontraria se permitisse ser vulnerável. Vi alguém que perdeu seu caminho há muito tempo e não sabe como encontrá-lo de volta. As palavras de Helena tocaram algo profundo em Ricardo, algo que mantivera enterrado durante anos. Sentiu as lágrimas finalmente derramarem e, pela primeira vez em muito tempo, não tentou detê-las. Meu pai me odiava, sussurrou. É o que tudo isso realmente diz. Ele me odiava. Não, disse Helena com firmeza. Seu pai te amava. Por isso fez tudo isso. Um homem que odeia não se dá ao trabalho de deixar uma porta aberta. Um homem que odeia simplesmente corta e vai embora. Seu pai deixou uma oportunidade porque acreditava que, no fundo, você podia mudar. Ricardo deixou-se cair de novo na cadeira, enterrando o rosto entre as mãos. Tudo o que acreditara sobre sua vida, sobre seu pai, sobre si mesmo, estava sendo reescrito em tempo real. Não sei como, admitiu com voz quebrada. Não sei como ser diferente do que sou. Helena aproximou-se e, para a surpresa de Ricardo, colocou uma mão suave sobre seu ombro. Essa é a primeira coisa honesta que disse desde que o conheço. E é um começo. Tirou um cartão do bolso e o colocou sobre a mesa. Amanhã às 9 da manhã há uma reunião na sede das Indústrias Valente. Os gerentes de todas as divisões estarão presentes. Eu também estarei lá, mas não como faxineira. Estarei lá como a nova presidente interina do Conselho de Acionistas. Ricardo levantou a vista bruscamente. Quero que esteja presente, continuou Helena. Quero que ouça o que seus funcionários realmente pensam. Quero que veja os números reais, não a versão filtrada que lhe tem mostrado durante anos. E depois dessa reunião, quero que tome uma decisão. Que decisão? Se aceita o desafio do seu pai, 6 meses para demonstrar que pode ser melhor, ou se simplesmente desiste e aceita as consequências. Helena caminhou até a porta da cozinha, mas antes de sair, parou e virou-se uma última vez. Mais uma coisa, Sr. Valente. O prato que me fez comer no chão ainda está ali.
Sugiro que o recolha você mesmo. E enquanto faz isso, pense em que tipo de homem quer ser. Porque essa decisão, mais que qualquer documento legal, determinará seu futuro. E com isso, Helena Moraes saiu da cozinha, deixando Ricardo Valente sozinho com seus pensamentos, seus erros, e pela primeira vez em muito tempo, algo parecido com esperança, misturada com terror absoluto. O relógio marcou as 4 da tarde. Em menos de 24 horas, Ricardo teria que enfrentar a verdade completa sobre o estado de suas empresas, sobre o que seus funcionários realmente pensavam dele e sobre quem seu pai tinha sido na realidade. Levantou-se, lentamente, e caminhou até o prato no chão. Ajoelhou-se exatamente no mesmo lugar onde tinha obrigado Helena a se ajoelhar, e recolheu o prato com mãos trêmulas. E naquele momento, de joelhos no piso de sua própria cozinha, Ricardo Valente começou a entender o peso real das consequências. A noite caiu sobre a mansão Valente como um manto de veludo escuro. Ricardo não tinha saído de seu escritório desde que Helena foi embora. Estava sentado na poltrona de couro que pertencera ao seu pai, rodeado de fotografias e documentos que tinha tirado dos arquivos. Fotografias dele criança, montado nos ombros do Dr. Augusto, de sua formatura na faculdade, com o pai sorrindo orgulhoso ao seu lado. Da abertura da primeira filial das Indústrias Valente, quando Ricardo tinha apenas 25 anos, e seu pai lhe dera o título de vice-presidente. Em que momento tudo tinha dado errado? Uma batida suave na porta o tirou de seus pensamentos. Carmen, uma das funcionárias que tinha presenciado a humilhação de Helena, assomou a cabeça timidamente. Senhor Valente, deseja jantar alguma coisa? Ricardo olhou para ela. Realmente olhou para ela, talvez pela primeira vez em anos. Carmen tinha cerca de 50 anos, rugas de expressão ao redor dos olhos, mãos calejadas pelo trabalho. Trabalhava na mansão desde antes de ele nascer. Tinha sido amiga de sua mãe. Carmen, disse com voz rouca, quanto tempo você trabalha aqui? Ela piscou, surpresa pela pergunta. 32 anos, senhor. 32 anos, repetiu Ricardo. E como eu tenho sido como patrão? Carmen congelou. Era uma pegadinha, tinha que ser. Mas havia algo nos olhos de Ricardo que nunca tinha visto antes. Algo parecido com vulnerabilidade real. Senhor, por favor, interrompeu Ricardo. Preciso da verdade. Depois de hoje, acho que mereço ouvir a verdade. Carmen respirou fundo. Seu pai era um homem justo. Exigente, sim, mas justo. Quando meu marido adoeceu há 10 anos, o Dr. Augusto pagou todas as contas do hospital. Quando Rosa teve problemas com o filho adolescente, seu pai lhe deu folga remunerada para que pudesse ficar com ele. Sabia nossos nomes, os nomes dos nossos filhos. Perguntava por nossas famílias. Fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. O senhor não é como seu pai, senhor Valente. O senhor não nos vê. Para o senhor somos invisíveis até cometermos um erro. E então, somos visíveis demais. As palavras caíram sobre Ricardo como pedras. Queria protestar, defender, justificar, mas não podia, porque Carmen tinha razão. Sinto muito, disse, e surpreendeu-se ao descobrir que falava sério. Sinto muito por como tratei todas vocês. Carmen o observou com surpresa genuína. Em todos os anos que trabalhava ali, nunca tinha ouvido Ricardo Valente pedir desculpas a ninguém. O que aconteceu hoje com a dona Helena, continuou Ricardo, corrigindo-se mentalmente, foi imperdoável. E sei que não é a primeira vez que trato alguém de maneira cruel. Mas quero que saiba que vou mudar. Ou pelo menos vou tentar. Posso perguntar uma coisa, senhor? Disse Carmen depois de um momento. Claro. A dona Helena, ela não é realmente uma faxineira, é? Ricardo soltou uma risada amarga. Não. Acontece que a dona Helena é dona de grande parte do que eu achava que era meu, e que meu pai confiava mais nela do que no próprio filho. Carmen assentiu lentamente, como se algo finalmente fizesse sentido. Seu pai falava dela às vezes. Nunca disse o nome, mas mencionava sua sócia, a pessoa que tinha salvado a empresa. Dizia que era a mulher de negócios mais brilhante que tinha conhecido e que esperava que algum dia o senhor pudesse aprender com ela. Meu pai falava de mim com você? Com todos nós, senhor.
Seu pai era diferente com os funcionários. Nos tratava como pessoas. Às vezes tomava café na cozinha com a gente e falava sobre suas preocupações. Estava preocupado com o senhor. Muito preocupado. Ricardo sentiu um nó se formar na garganta. O que ele dizia sobre mim? Carmen hesitou, mas depois decidiu que tinha ido longe demais para parar agora. Dizia que tinha estragado tudo, que tinha lidado demais, cedo demais, que tinha tentado compensar a perda de sua mãe com dinheiro e privilégios e que isso tinha transformado o senhor em, bom, no que sou, completou Ricardo, em um homem cruel que gosta de humilhar os outros porque ele mesmo se sente vazio por dentro. Carmen não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Sabe o que é o pior de tudo? Continuou Ricardo, levantando-se e caminhando até a janela. Que uma parte de mim sabia que estava errado. Cada vez que humilhava alguém, cada vez que tratava as pessoas como se fossem menos que nada, havia uma voz pequena dentro de mim que dizia que não estava certo, mas eu a ignorava, a esmagava, porque era mais fácil ser cruel do que admitir que estava perdido. Lá fora, as luzes dos jardins acenderam automaticamente, iluminando os caminhos de pedra e as fontes ornamentais. Tudo era lindo, perfeito, caro, e completamente vazio de significado real. Amanhã tudo muda, disse Ricardo. Amanhã vou a uma reunião onde finalmente ouvirei a verdade sobre minhas empresas. E depois, bem, depois terei que decidir que tipo de homem quero ser. Carmen aproximou-se dele e, num gesto que surpreendeu a ambos, colocou uma mão sobre seu braço. Seu pai nunca deixou de acreditar no senhor, Sr. Valente. Mesmo quando sentia vergonha do seu comportamento, nunca deixou de amá-lo. Nunca deixou de esperar que encontrasse seu caminho de volta. E você? Perguntou Ricardo, virando-se para olhá-la. Você acha que posso mudar? Carmen o estudou durante um longo momento. Acho que o fato de estar fazendo estas perguntas já é uma mudança. O Ricardo Valente desta manhã nunca teria admitido estar errado. O Ricardo Valente desta manhã teria me demitido por falar com tanta franqueza. O Ricardo Valente desta manhã era um idiota, disse ele, com um sorriso triste. O de amanhã? Bem, o de amanhã tentará ser melhor. Carmen assentiu. Então vou preparar algo para o senhor comer. Vai precisar de forças para o que vem por aí. Enquanto Carmen saía do escritório, Ricardo voltou a olhar as fotografias. Parou em uma em particular, ele e o pai no escritório, no dia em que Ricardo completou 30 anos. Dr. Augusto tinha a mão sobre o ombro de Ricardo, e ambos sorriam. Mas agora, olhando mais de perto, Ricardo podia ver algo nos olhos do pai que não tinha notado antes. Preocupação, tristeza, medo. Seu pai sabia, mesmo então, que algo estava errado, e tinha tentado consertar da única maneira que conhecia, forçando-o a enfrentar as consequências. Ricardo pegou a fotografia e a segurou contra o peito. Vou tentar, pai, sussurrou para o vazio. Não sei se posso ser o homem que você queria que eu fosse, mas vou tentar. E pela primeira vez em anos, essa promessa não parecia vazia. Parecia o começo de algo real. O despertador tocou às 6 da manhã. Ricardo não tinha dormido mais de 2 horas seguidas a noite toda. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Helena ajoelhada diante do prato no chão. Via o rosto do pai, decepcionado e triste. Via seu próprio reflexo, e não gostava do que via. Tomou banho de água fria, tentando despertar não só o corpo, mas também a mente. Precisava estar alerta para a reunião. Precisava ouvir, realmente ouvir, sem o filtro de seu ego e sua arrogância. Escolheu um terno sóbrio, azul marinho em vez de seus habituais conjuntos chamativos, sem abotoaduras de ouro, sem relógio ostentoso. Pela primeira vez em anos, olhou-se no espelho e viu algo diferente. Um homem assustado, mas determinado. O motorista o esperava às 8 em ponto. Durante todo o trajeto até a sede das Indústrias Valente, Ricardo repassou mentalmente tudo o que sabia sobre suas empresas. Ou melhor, tudo o que achava que sabia. O edifício das Indústrias Valente era uma estrutura moderna de 20 andares no coração do centro financeiro. Seu pai o construíra há 15 anos, quando a empresa finalmente alcançara o sucesso que o Dr. Augusto sempre sonhara. Ricardo lembrava dele sorrindo no dia da inauguração, dizendo:
Isto é para você, filho. Um dia tudo isso será seu. E sei que você fará crescer ainda mais. Que ingênuo tinha sido seu pai. Que tremendamente ingênuo. Ao entrar no saguão, Ricardo notou algo diferente na forma como os funcionários o olhavam. Sempre houvera um elemento de medo em seus olhares, uma forma de se afastarem quando ele passava. Mas hoje havia algo mais. Curiosidade, antecipação, como se todos soubessem que algo importante estava para acontecer. A sala de conferências principal ficava no 20º andar. As paredes eram de vidro, oferecendo uma vista panorâmica da cidade de São Paulo. A mesa de carvalho podia acomodar 20 pessoas, e quase todas as cadeiras estavam ocupadas. Ricardo reconheceu os gerentes das diferentes divisões: construção, investimentos, recursos, humanos, finanças. Todos homens e mulheres de meia idade com expressões sérias e pastas volumosas à frente deles. E na cabeceira da mesa, na cadeira que tradicionalmente pertencera ao presidente do conselho, estava Helena Moraes. Havia se transformado completamente. Vestia um terninho cinza chumbo, o cabelo preso num coque elegante, maquiagem discreta, mas profissional. Nada nela lembrava a mulher em uniforme de limpeza do dia anterior. Esta era Helena Moraes em seu elemento. Poderosa, serena, completamente no controle. "Bom dia, Sr. Valente", disse com um sorriso cortês, mas distante. "Por favor, sente-se." Ricardo notou que seu lugar designado não era na cabeceira, como de costume, mas ao lado, como qualquer outro membro do conselho. Era uma degradação sutil, mas clara. Sentou-se sem protestar. "Senhoras e cavalheiros", começou Helena, levantando-se. "Obrigada por virem com tão pouca antecedência. Sei que muitos de vocês têm perguntas sobre quem sou e o que faço aqui. Permitam-me esclarecer a situação." Pressionou um botão e uma apresentação apareceu na tela grande atrás dela. O primeiro slide mostrava a árvore genealógica da família Valente, mas com linhas adicionais em vermelho que Ricardo nunca tinha visto antes. "Meu nome é Helena Moraes e sou a presidente e fundadora da Investimentos Moraes em Associados. Há 8 anos, quando as indústrias Valente enfrentavam a falência, minha mãe e eu injetamos 50 milhões de reais para salvar a empresa. Em troca, nos tornamos acionistas majoritárias, embora tenhamos mantido esse fato em segredo a pedido do Dr. Augusto Valente." Um murmúrio percorreu a sala. Vários gerentes olharam para Ricardo com surpresa. Claramente, eles também não sabiam a verdadeira história. Dr. Augusto morreu há 3 anos sem ter quitado completamente a dívida. Segundo os termos de nosso acordo, isso significa que agora sou proprietária de 62% das indústrias Valente, além de vários imóveis e propriedades associadas. Pressionou outro botão e apareceu um gráfico que mostrava a estrutura de propriedade atual da empresa. "No entanto", continuou Helena, "Dr. Augusto incluiu uma cláusula especial em seu testamento. Uma cláusula que dá ao seu filho, Ricardo Valente, a oportunidade de recuperar o controle total das empresas se puder demonstrar, durante um período de 6 meses, que é capaz de geri-las com a integridade e sabedoria que seu pai esperava dele." Todos os olhares se voltaram para Ricardo. Ele manteve a compostura, embora sentisse o calor subir ao rosto. "Esta reunião", disse Helena, "tem 2 propósitos. Primeiro, informar oficialmente sobre a mudança na estrutura de propriedade. Segundo, permitir que todos vocês compartilhem abertamente suas preocupações e observações sobre a direção atual da empresa. E quando digo abertamente, digo sério. Não haverá represálias. Tem minha palavra." Sentou-se e olhou diretamente para Ricardo. "Senhor Valente, tem algo a dizer antes de começarmos?" Ricardo sentiu todos os olhares cravados nele. Esta era a prova, soube imediatamente. Podia ficar na defensiva, podia negar, podia atacar. Ou podia fazer algo que nunca tinha feito num contexto profissional. Ser honesto. Respirou fundo. "Tenho muito a dizer", começou com voz firme. "Mas antes de mais nada quero que saibam que eu não fazia ideia de nada disso. Não sabia que meu pai tinha pedido ajuda. Não sabia que estávamos à beira da falência. Não sabia que a senhorita Moraes era nossa sócia. E isso diz tudo o que precisam saber sobre mim como líder. Estava ocupado demais vivendo minha vida
para prestar atenção ao que realmente importava. Levantou-se, olhando para cada pessoa presente. Também quero que saibam que não vou pedir que me defendam ou que me deem desculpas. Sei que fui um péssimo líder. Tomei decisões baseadas no meu ego em vez do que era melhor para a empresa. Tratei as pessoas dentro e fora desta organização com uma crueldade desnecessária e ignorei problemas que deveria ter enfrentado há muito tempo. Fez uma pausa. Então peço uma coisa a vocês. Digam a verdade. Toda a verdade. Porque se vou ter alguma chance de mudar, de fazer as coisas direito, preciso saber exatamente quão fundo cavei o buraco. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então, lentamente, Martim Ruiz, o gerente de construção e funcionário mais antigo da empresa, levantou a mão. Posso começar, disse. E assim começou a reunião que mudaria tudo. Martim Ruiz levantou-se. Tinha 58 anos, cabelo grisalho e uma expressão cansada que falava de décadas de trabalho duro. Tinha começado nas indústrias Valente como simples operário e Dr. Augusto o havia promovido gradualmente até torná-lo gerente. Senhor Valente, começou com voz firme, há 3 meses perdemos o maior contrato do ano, 300 milhões de reais na construção de um complexo residencial na Zona Norte. Sabe por que perdemos? Ricardo negou com a cabeça, embora uma parte dele já suspeitasse. Perdemos porque nossos trabalhadores foram protestar diretamente com o cliente. Contaram como os tratamos. Atrasos nos pagamentos, jornadas de 12 horas sem hora extra, condições de segurança precárias. O cliente, que era um homem de princípios, cancelou o contrato imediatamente. Martim tirou uma pasta e a colocou sobre a mesa. Estes são os relatórios dos últimos 2 anos. Perdemos 5 grandes contratos por problemas relacionados ao tratamento da equipe. Não é o preço, não é a qualidade do trabalho. É a reputação. E essa reputação nós mesmos construímos com nossas ações. Ricardo sentiu o estômago revirar. Tinha culpado Martim por essas perdas. O tinha chamado de incompetente em mais de uma ocasião. Quando tentei falar com o senhor sobre isso, continuou Martim, me disse que os trabalhadores deveriam ser gratos por terem um emprego. Disse que, se não gostassem, podiam ir embora. Bom, muitos foram. E agora não conseguimos encontrar pessoal qualificado porque ninguém quer trabalhar para nós. Sentou-se e foi a vez de Patrícia Domingues, a gerente de recursos humanos. Era uma mulher de 45 anos, com óculos e uma expressão que sempre parecera tensa na presença de Ricardo. Senhor Valente, nos últimos 18 meses, tivemos uma rotatividade de 43% da equipe. Isso significa que quase metade dos nossos funcionários pediram demissão. O custo de recrutar e treinar novo pessoal nos custou milhões. Pressionou um botão em seu notebook e um gráfico apareceu na tela. Esta é a curva de satisfação no trabalho. Como podem ver, está em queda livre desde que Dr. Augusto faleceu. As queixas mais comuns são falta de respeito da gerência superior, ambiente de trabalho tóxico e ausência de reconhecimento. Patrícia olhou para Ricardo diretamente. Há 6 meses, uma de nossas melhores analistas financeiras pediu demissão. Quando perguntei por quê, ela me disse: não posso continuar trabalhando num lugar onde me fazem sentir invisível. O Sr. Valente passou pela minha mesa 3 vezes esta semana e nem sequer reconheceu minha existência. E quando finalmente apresentei minha análise sobre o novo investimento, ele descartou sem nem ler, porque, segundo ele, mulheres não entendem de finanças reais. Ricardo sentiu a vergonha queimar seu rosto. Lembrava vagamente desse incidente, mas não tinha pensado nada sobre ele naquele momento. Ela agora trabalha para as indústrias Irmãos Garcia, acrescentou Patrícia, e foi fundamental no crescimento de 20% que tiveram este ano. Um após o outro, os gerentes apresentaram seus relatórios. Cada um era um golpe, uma revelação de quão profundo tinha sido o dano causado pela arrogância e negligência de Ricardo. O gerente de finanças falou sobre investimentos imprudentes que Ricardo aprovara sem análise adequada, só porque soavam bem. A gerente de marketing falou sobre campanhas publicitárias que tinham sido rejeitadas porque Ricardo insistia que sua foto pessoal aparecesse em todos os anúncios, fazendo a empresa parecer um culto à personalidade. O gerente de operações falou sobre eficiências que tinham sido propostas,
mas que Ricardo descartara porque implicavam gastar dinheiro na melhoria das condições dos armazéns. Cada testemunho era mais devastador que o anterior, e Ricardo ouvia tudo, obrigando-se a não olhar para outro lado, a não buscar desculpas. Finalmente, Helena levantou-se. Obrigada a todos pela honestidade. Sei que não foi fácil. Agora, tenho uma pergunta para cada um de vocês. Acreditam que as indústrias Valente podem se recuperar? Houve um momento de silêncio incômodo. Então, surpreendentemente, foi Martim quem falou primeiro. Sim, mas não sob a liderança atual. Não se as coisas continuarem como estão. E se as coisas mudassem? Perguntou Helena. Se houvesse um compromisso real de fazer as coisas de maneira diferente? Patrícia inclinou-se para a frente. Senhorita Moraes, com todo respeito, já ouvimos promessas de mudança antes. Depois de cada crise, o Sr. Valente diz que as coisas serão diferentes. E durante 2 semanas, talvez 3, há uma melhora. Mas logo ele volta a ser o mesmo de sempre. Entendo, disse Helena. Por isso não estou pedindo promessas. Estou propondo uma mudança estrutural real. Pressionou outro botão e apareceu um novo organograma na tela. Durante os próximos 6 meses, eu assumirei o papel de CEO interina das indústrias Valente. O Sr. Ricardo Valente trabalhará diretamente sob minha supervisão, não como vice-presidente, não como gerente, mas como um aprendiz. Aprenderá cada aspecto do negócio do zero. Passará tempo em cada departamento, trabalhando junto aos funcionários, entendendo seus desafios. Ricardo sentiu o choque atravessá-lo. Trabalhar como aprendiz na sua própria empresa. Era humilhante, era degradante, era exatamente o que precisava. A cada mês, continuou Helena, teremos uma avaliação. Os gerentes, os funcionários e eu avaliaremos o progresso do Sr. Valente, não só em termos de conhecimento técnico, mas em sua capacidade de liderar com empatia, integridade e respeito. Olhou para Ricardo. Se ao final dos 6 meses a maioria da equipe acreditar que ele mudou genuinamente, recuperará o controle total da empresa. Se não, bem, então teremos que considerar outras opções. Ricardo levantou-se lentamente. Todos os olhos estavam sobre ele, esperando. Podia rejeitar isso. Podia sair da sala com seu orgulho intacto, mas então perderia tudo de verdade. E mais importante, perderia a última oportunidade que seu pai lhe dera. Aceito, disse com voz clara. Aceito os termos. Aprenderei. Mudarei. Ou pelo menos, tentarei com tudo o que tenho. Helena assentiu. Então começamos amanhã. O Sr. Valente se apresentará às 6 da manhã no armazém principal. Passará a primeira semana trabalhando com a equipe de logística, carregando e descarregando materiais, entendendo o fluxo de trabalho desde a base. Martim sorriu pela primeira vez em toda a reunião. 6 da manhã. Não se atrase, Sr. Valente. O pessoal do armazém não perdoa a falta de pontualidade. E assim, a vida de Ricardo Valente mudou completamente. Não gradualmente, não com avisos. De um dia para o outro, passou de ser o chefe de tudo a ser o aprendiz de todos. Era assustador, era humilhante. E talvez, só talvez, fosse exatamente o que precisava para encontrar seu caminho de volta a ser humano. Às 5:30 da manhã seguinte, o despertador de Ricardo tocou como um alarme de emergência. Por um momento, confuso no território entre o sono e a vigília, pensou que tudo tinha sido um pesadelo. Depois a realidade o atingiu com a força de um trem de carga. Hoje começava sua nova vida, como aprendiz, na sua própria empresa. Vestiu-se com jeans e uma camiseta simples como Helena havia indicado. Nada de ternos caros, nada de relógios de luxo, apenas roupa de trabalho. Olhou-se no espelho e mal reconheceu o homem que lhe devolvia o olhar. O armazém principal das indústrias Valente ficava na periferia da cidade, numa zona industrial rodeada de fábricas e depósitos. Ricardo nunca tinha estado lá. Em todos os seus anos na empresa, nunca considerara necessário visitar os lugares onde o trabalho realmente era feito. Chegou às 5:50, 10 minutos antes do indicado. O estacionamento já estava cheio de caminhonetes velhas e carros populares. Os trabalhadores começavam cedo. Um homem corpulento de uns 60 anos o esperava na entrada. Tinha mãos do tamanho de tijolos, uma barba grisalha e olhos que já tinham visto demais na vida. Você deve ser o Valente,
disse sem cerimônia. Sou Jorge Ramos, supervisor do turno da manhã. A senhorita Moraes me disse que viria. Siga-me. Não houve senhor Valente. Não houve reverências. Só Valente. Ricardo engoliu seu orgulho ferido e seguiu Jorge para o interior do armazém. O lugar era enorme, do tamanho de 2 campos de futebol. Estantes metálicas se elevavam até o teto, cheias de materiais de construção. Sacos de cimento, vigas de aço, tubulações, cabos. O ar cheirava a metal, pó e suor. Estas são as regras, disse Jorge sem olhá-lo. Chegue na hora ou vá para casa. Trabalhe duro ou vá para casa. Respeite seus colegas ou vá para casa. Não me importa quem você seja lá fora. Aqui dentro é só mais um par de mãos, entendido? Entendido, respondeu Ricardo. Ótimo. Seu primeiro trabalho é simples. Vê aqueles pallets de cimento? Apontou para uma montanha de sacos de 50 quilos cada. Precisam ser movidos para o setor B lá. Apontou para a outra extremidade do armazém. Ricardo olhou a distância. Facilmente 200 metros. Tem algum carrinho ou... Tem carrinhos, interrompeu Jorge. Mas primeiro quero ver se tem o que é preciso para trabalhar aqui. Mova 20 sacos na mão. Se depois disso ainda conseguir andar, te dou um carrinho para o resto. Era um teste. Ricardo sabia. Uma forma de quebrá-lo desde o primeiro dia. Podia reclamar, podia ligar para Helena, podia simplesmente ir embora. Ou podia demonstrar que era capaz de fazer o que era exigido. Caminhou até o primeiro pallet, levantou um saco de cimento e quase se dobrou sob o peso. 50 quilos. Quando foi a última vez que tinha levantado algo mais pesado que seu laptop? O truque é usar as pernas, não as costas, disse uma voz ao seu lado. Ricardo virou-se e viu um jovem de uns 25 anos com um sorriso amistoso. Sou Daniel. Trabalho aqui há 3 anos. Primeira vez com cimento, né? Dá para notar tanto assim? Perguntou Ricardo com um sorriso irônico, como se você estivesse com uma placa. Olha, Daniel levantou um saco com um movimento fluido. Flexiona os joelhos, abraça o saco contra o peito e empurra com as pernas. As costas só servem para manter o equilíbrio. Ricardo tentou replicar o movimento. Foi melhor, mas por pouco. Começou a caminhar para o setor B, sentindo cada músculo do corpo protestar. Quando chegou com o primeiro saco, estava suando. No 5º estava ofegante. No 10º, achou que ia vomitar. Daniel trabalhava ao seu lado, movendo-se com a facilidade de quem tinha feito aquilo milhares de vezes. Não zombava, não comentava sobre o ritmo lento de Ricardo. Simplesmente trabalhava. Posso perguntar uma coisa? Disse Ricardo depois de largar o saco número 12. Claro. Por que você está sendo legal comigo? Certamente sabe quem eu sou. Daniel parou e olhou diretamente para ele. Sei quem você é. Também sei que nunca esteve aqui antes. Nunca se deu ao trabalho de conhecer a gente que realmente faz essa empresa funcionar. Mas a senhorita Moraes falou com todos nós ontem. Disse que ia te dar uma chance de mudar. E eu acredito em segundas chances. Assim tão simples? Assim tão simples. Daniel levantou outro saco. Além disso, minha avó sempre dizia que você nunca sabe o que é caminhar nos sapatos de alguém até tentar. Talvez você nunca soubesse o que era nosso trabalho, porque ninguém te mostrou. Essas palavras cravaram fundo em Ricardo. Talvez Daniel tivesse razão. Talvez parte do problema tivesse sido não só sua arrogância, mas sua completa ignorância de como o negócio realmente funcionava. Terminou os 20 sacos justo quando o relógio marcou as 8 da manhã. Levou 2 horas. Suas mãos estavam com bolhas, suas costas gritavam de dor, e tinha certeza de que teria hematomas por toda parte no dia seguinte. Jorge aproximou-se com uma expressão que poderia ter sido respeito ou simplesmente surpresa. Nada mal para um executivo. A maioria teria desistido depois do 5º saco. Não sou só um executivo, respondeu Ricardo, surpreendendo a si mesmo. Sou filho de Augusto Valente, e meu pai nunca desistiu de nada na vida. Não vou começar eu agora. Jorge assentiu lentamente. Seu pai era um homem bom. Vinha aqui uma vez por mês durante 20 anos. Sabia o nome de cada trabalhador. Perguntava por nossas famílias. Quando meu filho sofreu um acidente, o Dr. Augusto pagou as contas do hospital sem que eu pedisse. Ricardo sentiu as lágrimas picar em seus olhos.
Outra história sobre seu pai que ele não conhecia. Quantas mais haveria? Como ele era aqui? Perguntou. Meu pai, quero dizer. Ele era real, respondeu Jorge. Não fingia ser um de nós, mas também não agia como se fosse melhor que nós. Entendia que sem as pessoas que movem estes sacos, que dirigem estas empilhadeiras, que carregam estes caminhões, não há empresa. Não importa quanto dinheiro você tenha ou quantos ternos caros use. Sem nós, não há nada. Ricardo assentiu lentamente, deixando aquelas palavras afundarem. Posso te ensinar isso, disse Jorge. Posso te ensinar como funciona este lugar, como cada peça encaixa no quebra-cabeça, mas só se realmente quiser aprender. Não para impressionar a senhorita Moraes, não para recuperar seu cargo, mas porque realmente se importa. Eu me importo, disse Ricardo, e surpreendeu-se ao perceber que era verdade. Ou pelo menos, quero me importar. É suficiente? Jorge sorriu pela primeira vez. É um começo. E, às vezes, um começo é tudo o que a gente precisa. Durante o resto do dia, Ricardo trabalhou junto com Daniel e os outros funcionários do armazém. Aprendeu a operar a empilhadeira, a organizar o estoque, a carregar os caminhões de entrega. Cada tarefa era física, exaustiva e completamente diferente de qualquer coisa que tivesse feito antes. E pela primeira vez em anos, quando chegou o fim do dia, Ricardo sentiu algo que tinha esquecido que existia. A satisfação de um trabalho duro bem feito. A primeira semana no armazém quase destruiu Ricardo fisicamente, mas começou a reconstruí-lo mentalmente. Toda manhã acordava com músculos que nem sabia que existiam gritando em agonia. Toda noite caía na cama tão exausto que mal conseguia manter os olhos abertos. Mas algo estava mudando. Na sexta-feira daquela primeira semana, Daniel o convidou para almoçar com o resto da equipe. Sentaram-se na área de descanso do armazém, uma sala pequena com mesas de plástico e máquinas de venda automática que já tinham visto dias melhores. Alguns abriam suas marmitas, outros comiam sanduíches. Então, como está sendo sua primeira semana no inferno? Perguntou Miguel, um homem de 40 anos com tatuagens nos braços e uma risada contagiante. Ricardo riu, surpreso por conseguir achar graça na situação. Honestamente, é o trabalho mais duro que já fiz na vida e provavelmente o mais importante. Sério? Perguntou Carlos, um jovem tímido que raramente falava. Mais importante que dirigir a empresa toda? Especialmente mais importante que dirigir a empresa toda, respondeu Ricardo, porque agora entendo algo que eu deveria ter entendido há anos. Vocês são a empresa. Eu era apenas um nome num papel. Houve um silêncio incômodo. Ninguém esperava que Ricardo Valente dissesse algo assim. Olha, continuou Ricardo, sei que não tenho o direito de pedir o respeito de vocês. Sei que provavelmente muitos de vocês me odeiam pela forma como gerenciei as coisas. Mas quero que saibam que estou aqui para aprender. Não só sobre o trabalho, mas sobre ser uma pessoa melhor. Miguel o estudou durante um longo momento. Sabe de uma coisa? Vou acreditar em você, por enquanto. Mas palavras são fáceis, Valente. As atitudes é que contam. Eu sei, disse Ricardo, e tenho muito a provar. Depois do almoço, Helena apareceu no armazém. Usava um terninho preto e sapatos de salto, um contraste marcante com o ambiente empoeirado do local. Jorge a cumprimentou com respeito genuíno. Senhorita Moraes, não esperávamos sua visita. Só vim ver como progride nosso aprendiz, respondeu ela com um sorriso. Senhor Valente, podemos conversar em particular? Ricardo a seguiu até o pequeno escritório que Jorge usava para a administração. Assim que a porta se fechou, Helena virou-se para ele com uma expressão séria. Como você se sente? Como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Várias vezes. Ricardo tentou sorrir, mas até isso doía. Mas bem, acho que bem. Jorge tem me enviado relatórios diários. Diz que você tem se esforçado mais do que ele esperava. Que não reclamou nem uma única vez, embora esteja claro que o trabalho é brutal para alguém não acostumado. Não queria dar a eles a satisfação de me ver desistir, admitiu Ricardo. E essa é a única razão? Ricardo parou pensando realmente na pergunta. Não, no começo talvez fosse, mas agora é porque eu realmente quero entender. Quero saber como é estar na pele deles. Meu pai sabia. Ele vinha aqui
Regularmente. Conhecia essas pessoas e eu nunca tirei um tempo para isso. Helena assentiu lentamente. Seu pai me contou algo uma vez. Disse que o maior erro que cometeu com você foi te proteger do trabalho duro. Te deu tudo o que queria, te manteve longe dos aspectos difíceis do negócio, pensando que isso te faria feliz. Mas em vez disso, te deixou vazio. As palavras doeram porque eram verdadeiras. Ele queria compensar a perda da sua mãe, continuou Helena. Ela morreu quando você tinha 8 anos e seu pai nunca superou essa perda. Então ele te encheu de coisas, de privilégios, pensando que isso preencheria o vazio no seu coração. Mas só o fez crescer. Ricardo sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Nunca ninguém tinha verbalizado tão claramente o que ele sentira a vida toda. Que toda a riqueza, todo o privilégio, nunca tinham preenchido o buraco que a morte de sua mãe havia deixado. Ele sabia que tinha cometido um erro, disse Helena suavemente. Por isso fez o que fez. Por isso me pediu que te desse esta oportunidade. Não para te punir, mas para te salvar. Você acha que eu posso mudar de verdade? Perguntou Ricardo com voz embargada. Ou só estou adiando o inevitável? Helena caminhou até ele e, para sua surpresa, colocou a mão sobre seu ombro. Não sei, mas sei que o homem que conheci há uma semana naquela cozinha nunca teria feito o que você fez esta semana. Aquele homem teria desistido no primeiro dia, teria ligado para os advogados, teria tentado brigar. Você ficou, trabalhou, ouviu, isso conta. Qual é o próximo passo? Perguntou Ricardo. Na próxima semana você trabalhará no departamento de atendimento ao cliente. Responderá a reclamações, falará com clientes insatisfeitos e entenderá o dano real que é causado quando uma empresa não cumpre suas promessas. Ricardo assentiu. E depois? Depois virá a contabilidade, depois recursos humanos, depois vendas. Você vai passar por cada departamento importante. Vai ver a empresa por todos os ângulos. E ao final dos 6 meses, terá uma compreensão completa do que realmente significa dirigir as indústrias Valente. Parece assustador. Deveria ser, respondeu Helena com um sorriso pequeno. Mas também pode ser transformador, se você permitir. Naquela noite, enquanto Ricardo dirigia de volta para a mansão, pensou em tudo o que tinha aprendido em uma só semana. Os nomes de Daniel, Miguel, Carlos e uma dúzia mais de pessoas que tinha conhecido. Suas histórias, suas famílias, seus sonhos eram reais. Tinham vidas completas, complexas, cheias de alegria e dor. Não eram apenas números numa folha de pagamento ou engrenagens numa máquina. Eram pessoas. E ele tinha passado anos tratando-os como se fossem invisíveis. Quando chegou em casa, Carmen o esperava com o jantar. Olhou-o de cima a baixo, notando a roupa suja e a exaustão em seu rosto. O senhor parece péssimo, disse com um sorriso. Me sinto péssimo, admitiu Ricardo. Mas também me sinto, não sei, vivo? Faz sentido. Carmen assentiu. Dr. Augusto costumava dizer que o trabalho duro é o melhor professor. Ensina quem você é realmente quando não pode se esconder atrás de títulos ou dinheiro. Ricardo sentou-se à mesa da copa, não na sala de jantar formal, onde normalmente comia sozinho. Carmen, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você acha que meu pai estaria orgulhoso do que estou fazendo? Carmen parou, pensando cuidadosamente em sua resposta. Acho que seu pai estaria orgulhoso de que o senhor finalmente esteja tentando. Não do sucesso ou do fracasso, mas da tentativa. Porque é isso que realmente importa. E com essas palavras, Ricardo soube que não importava quão difícil fosse o caminho que tinha pela frente, estava finalmente na direção certa. A segunda semana começou com um novo teste. O departamento de atendimento ao cliente ficava no 3º andar do prédio principal, um espaço aberto cheio de baias, onde funcionários com headsets atendiam chamadas constantemente. A supervisora do departamento era uma mulher chamada Laura Sanches, de 35 anos, com uma expressão perpetuamente estressada e uma xícara de café que parecia soldada à sua mão. Senhor Valente, disse ela sem muita cerimônia, bem-vindo ao inferno. Sua mesa é aquela ali. Apontou para uma baia no canto. O sistema telefônico já está configurado. Começamos em 5 minutos. Ricardo sentou-se em frente ao computador e colocou o headset.
Ao seu lado, uma jovem de uns 22 anos sorriu timidamente. Sou a Andréia. Primeira vez no atendimento ao cliente. Primeira vez, confirmou Ricardo. Algum conselho? Sim. Respire fundo antes de atender cada ligação. E lembre-se que não importa o quão furioso o cliente esteja. Não é pessoal. Bom, na maioria das vezes não é. A primeira ligação chegou às 8h04 da manhã. Bom dia, Indústrias Valente. Meu nome é Ricardo. Em que posso ajudar? Em que pode me ajudar? A voz do outro lado era de um homem mais velho, claramente. Furioso. Pode me ajudar a recuperar as 2 semanas que esperei por um pedido que prometeram entregar em 3 dias? Ricardo sentiu seu instinto defensivo ativar, pronto para responder com alguma desculpa corporativa. Mas parou. Respirou fundo, como Andréia havia sugerido. Senhor tem toda a razão em estar chateado. Uma demora de 2 semanas é inaceitável. Poderia me dar o número do pedido para que eu possa ver exatamente o que aconteceu? Durante a hora seguinte, Ricardo rastreou o pedido através do sistema e descobriu que havia sido perdido no armazém devido a um erro de inventário. Um erro que ele mesmo tinha contribuído para criar ao ter rejeitado a proposta de atualizar o sistema de gestão de estoque no ano anterior, porque era caro demais. Ordenou pessoalmente a entrega urgente para aquele mesmo dia e ofereceu um desconto de 20% no próximo pedido do cliente. Sabe o que é o pior? Disse o cliente antes de desligar, seu tom ligeiramente mais suave. Que, quando liguei da primeira vez, me disseram que era problema meu por não acompanhar o rastreio. Ninguém pediu desculpas. Ninguém pareceu se importar. Você é a primeira pessoa que realmente ouviu. Aquelas palavras ficaram com Ricardo durante todo o dia. A segunda ligação foi de uma mulher chorando. Seu marido era empreiteiro e tinha pago adiantado por materiais de construção que chegaram com defeito. Quando tentou devolver, disseram que a empresa não aceitava devoluções de materiais usados, embora os materiais estivessem claramente defeituosos desde o princípio. Ricardo passou 40 minutos ao telefone com ela, finalmente coordenando não só a substituição completa dos materiais, mas também uma compensação pelo tempo de trabalho perdido. A terceira ligação, a quarta, a quinta, cada uma era uma história de promessas quebradas, de expectativas não cumpridas, de pessoas frustradas que só queriam que alguém as ouvisse e as tratasse com respeito. No final do dia, Ricardo estava com a garganta rouca de tanto falar e o coração pesado pela quantidade de problemas que sua empresa tinha causado a pessoas reais. Laura aproximou-se de sua mesa às 5 da tarde. Como foi seu primeiro dia? Exaustivo, frustrante, revelador. Ricardo tirou o headset. Laura, quantas dessas ligações poderiam ter sido evitadas com sistemas melhores ou políticas mais justas? Laura sentou-se na beirada da mesa. Honestamente, cerca de 70%. Temos sistemas obsoletos, políticas de devolução ridículas de tão rígidas e uma cultura corporativa que prioriza o lucro sobre a satisfação do cliente. Mas cada vez que propomos melhorias, nos dizem que é caro demais ou que sempre foi feito assim. Quem diz isso? Laura olhou para ele significativamente. O senhor dizia, Sr. Valente, junto com os outros executivos. Propus atualizar o sistema de inventário há 2 anos. Custo estimado, R$1 milhão. Economia estimada em reclamações e pedidos perdidos, 5 milhões por ano. A proposta foi rejeitada em 2 minutos porque o retorno do investimento não era imediato. Ricardo sentiu a vergonha queimar. Você ainda tem essa proposta? Tenho todas as minhas propostas rejeitadas. São cerca de 20 nos últimos 3 anos. Quero vê-las todas. Laura pareceu surpresa. Para quê? Porque, claramente, vocês sabiam o que precisava ser consertado, e eu não ouvi. Então agora, quero ouvir. Naquela noite, Ricardo levou uma caixa cheia de propostas para casa. Leu todas, cada página, cada recomendação. Eram brilhantes, eram práticas, e ele as tinha descartado todas sem pensar. A semana no atendimento ao cliente continuou com mais do mesmo. Cada ligação era uma lição de humildade. Cada reclamação era um espelho que refletia as falhas de sua liderança. Na sexta-feira, Andréia se aproximou de sua mesa durante o almoço. Posso te dizer uma coisa? Claro, quando nos disseram que você viria para cá, todos pensamos que seria um desastre.
Pensamos que duraria meio-dia, antes de explodir com um cliente ou simplesmente ir embora. Mas você esteve aqui a semana toda, foi paciente, ouviu, resolveu problemas. E isso significa alguma coisa. Obrigado, disse Ricardo sinceramente. Mas a verdade é que aprendi mais nesta semana do que em anos. Cada um de vocês faz um trabalho incrivelmente difícil, lidando com problemas que nós da gerência criamos. E mesmo assim, todo dia voltam e tentam ajudar as pessoas o melhor que podem. Andréia sorriu. Sabe o que é? Mais triste? Que esta é a primeira vez que alguém da gerência superior diz algo assim. A primeira vez que alguém reconhece que talvez o problema não sejamos nós. Naquela tarde, Helena apareceu novamente para sua avaliação semanal. Sentaram-se numa pequena sala de reuniões vazia. Laura tem me informado sobre seu progresso, disse Helena. Diz que você atendeu mais de 200 ligações esta semana. Um recorde para alguém novo. Não foi por eficiência, admitiu Ricardo. Foi porque cada ligação me tomava mais tempo do que deveria. Não podia simplesmente dar uma resposta pronta e desligar. Precisava realmente ajudá-los. E o que você aprendeu? Ricardo respirou fundo. Aprendi que temos falhado com nossos clientes sistematicamente, que temos funcionários brilhantes com ideias incríveis que temos ignorado, e que cada decisão que tomamos numa sala de reuniões tem consequências reais para pessoas reais. E o que você vai fazer com esse conhecimento? Implementar cada uma das propostas da Laura, atualizar nossos sistemas, mudar nossas políticas e garantir que nunca mais se tome uma decisão sem considerar como afetará as pessoas que realmente importam, nossos clientes e nossos funcionários. Helena sorriu, e foi um sorriso genuíno. Essa é a resposta certa. Mas mais importante, parece ser uma resposta sincera. Você está começando a entender, Ricardo. Entender o quê? Que o poder real não vem de ter o maior cargo ou o escritório mais luxuoso. Vem de servir às pessoas que confiam em você. Seu pai entendia isso. E acho que você está começando a entender também. E enquanto Ricardo caminhava de volta para seu carro naquela noite, sentiu algo que não sentia há anos. Esperança. Esperança de que talvez, só talvez, pudesse se tornar o homem que seu pai sempre quis que ele fosse. As semanas se transformaram em meses. Ricardo passou por cada departamento das indústrias Valente, não como chefe, mas como estudante. Cada rotação era uma nova lição de humildade. Na contabilidade, descobriu que tinha aprovado gastos extravagantes para si mesmo, enquanto rejeitava aumentos de salário para funcionários que estavam há anos sem reajuste. A contadora sênior, uma senhora chamada Beatriz, de 60 anos, mostrou-lhe as planilhas sem piedade. Aqui, apontou com o dedo, R$ 200 mil para redecorar seu escritório. No mesmo mês em que rejeitou verbas para o programa de capacitação de funcionários, que custaria 100 mil. Ricardo não pôde defender o indefensável. No RH, leu cada carta de demissão dos últimos 3 anos. Havia centenas, e cada uma contava uma história similar. Falta de respeito, ausência de reconhecimento, ambiente tóxico. O nome dele aparecia em 80% delas. Em vendas, passou 2 semanas fazendo ligações frias, visitando clientes, ouvindo diretamente o que pensavam das indústrias Valente. As respostas foram devastadoras. Sua empresa tem bons produtos, disse-lhe um cliente em potencial, mas a reputação é terrível. Tratam as pessoas como números, e neste mercado o caráter importa tanto quanto o preço. Mas à medida que as semanas passavam, algo começou a mudar. Não só em Ricardo, mas em como os funcionários o viam. Um dia no refeitório, alguém o convidou para sentar à sua mesa. Era um gesto pequeno, mas significativo. Daniel do armazém, Andréia do atendimento, vários outros que tinha conhecido em suas rotações. Então, disse Miguel, como vai o experimento de transformar um tubarão corporativo em ser humano? Ricardo riu. Doloroso, vergonhoso, necessário. Ouvi dizer que você implementou todas as propostas da Laura, disse Andréia. O novo sistema de estoque, as políticas de devolução atualizadas, tudo. Com a aprovação da Helena, esclareceu Ricardo. Mas sim, e não deveria ter precisado eu ser humilhado para perceber que eram boas ideias. Sabe de uma coisa? Disse Daniel.
Acho que você está tentando de verdade. No começo achei que tudo isso era um show, que assim que recuperasse o poder voltaria a ser o mesmo. Mas tenho observado, e acho que você mudou mesmo. Ou está começando a mudar, acrescentou Miguel. A mudança real leva tempo. Falando em mudança, disse Andréia, sabe que a taxa de rotatividade de funcionários caiu 15% nos últimos 2 meses? As pessoas estão notando que as coisas estão diferentes. Ricardo sentiu um calor no peito. Talvez estivesse realmente fazendo progresso, mas nem todos estavam convencidos. Em seu 4º mês, durante uma reunião com os gerentes seniores, Martinho confrontou diretamente. Olha, Ricardo, você fez um bom trabalho brincando de ser um de nós. Mas quando isso acabar, quando recuperar o controle, vai realmente manter essas mudanças? Ou tudo voltará a ser como antes? Foi Helena quem respondeu. Essa é exatamente a pergunta que todos nós estamos fazendo. E é por isso que a prova final será mais difícil que tudo o que ele fez até agora. Ricardo olhou para ela com cautela. Que prova final? Helena tirou uma pasta e a colocou sobre a mesa. No próximo mês você vai dirigir a empresa. Eu me afastarei temporariamente. Você tomará decisões reais, com consequências reais. E veremos se aprendeu realmente as lições ou se o poder vai te corromper novamente. O silêncio na sala era denso. E se eu falhar? Perguntou Ricardo. Então você perde tudo, permanentemente. Não haverá mais oportunidades. E se eu tiver sucesso? Então recupera o controle total, as ações, as propriedades, tudo. Mas com uma condição. Implementará um conselho consultivo permanente composto por funcionários de todos os níveis. Nunca mais tomará decisões importantes sem ouvir as pessoas que realmente fazem o trabalho. Ricardo olhou ao redor da mesa. Todos o observavam, esperando sua resposta. Aceito, disse finalmente. Mas com um acréscimo. Não importa como isso termine, quero estabelecer um programa de rotação obrigatória para todos os executivos. Cada gerente passará pelo menos 1 mês por ano trabalhando nos níveis básicos da empresa, porque ninguém deveria dirigir algo que não entende completamente. Patrícia do RH sorriu. Essa é uma excelente ideia. É uma ideia óbvia, respondeu Ricardo. Deveria ter sido implementada há anos, mas antes tarde do que nunca. Naquela noite, sozinho em seu escritório em casa, Ricardo refletiu sobre tudo o que tinha mudado. Há 5 meses, era um homem arrogante, cruel, completamente desconectado da realidade. Hoje era diferente. Não perfeito, nem perto disso, mas diferente. Pegou uma fotografia velha do pai. Dr. Augusto tinha uns 50 anos na foto, parado em frente ao primeiro prédio das indústrias Valente. Sua expressão era de orgulho misturado com determinação. Estou tentando, pai, sussurrou Ricardo. Sei que demorei demais. Sei que você teve que morrer para que eu finalmente abrisse os olhos. Mas estou tentando. Uma batida na porta o interrompeu. Carmen entrou com uma bandeja de chá. Achei que talvez precisasse disso, disse com um sorriso. As noites de insônia são mais suportáveis com uma boa xícara de chá. Como sabia que eu não conseguia dormir? Porque eu também não conseguiria se tivesse que provar em 1 mês se realmente mudei ou se tudo foi uma atuação. Ricardo soltou uma risada amarga. O que você acha, Carmen? Eu mudei? Ou só estou fingindo para recuperar o que era meu? Carmen sentou-se na cadeira à frente dele, algo que nunca teria feito há 6 meses. Acho que no começo estava fingindo. Nos primeiros dias, talvez nas primeiras semanas. Mas em algum ponto algo mudou. O senhor começou a fazer perguntas porque realmente queria saber as respostas. Começou a ouvir porque realmente se importava com o que as pessoas diziam. E isso não se pode fingir para sempre. E se eu errar? E se assim que recuperar o poder, eu voltar a ser quem era? Então, as pessoas que conheceu nestes meses, as pessoas que começaram a confiar no Senhor, vão te lembrar quem você pode ser. E talvez isso seja suficiente para te manter no caminho certo. Ricardo assentiu lentamente. Há algo que preciso fazer antes do mês de teste, disse de repente. Algo que deveria ter feito há muito tempo. O quê? Pedir desculpas. A cada pessoa que magoei. A cada funcionário que humilhei. A Helena. Um pedido de desculpas real.
Não apenas palavras vazias, porque se realmente mudei, preciso enfrentar completamente o que fui. Carmen sorriu com aprovação. Esse é o filho do Augusto Valente, que eu lembro. O menino bom que existia antes que a vida o fizesse perder o rumo. E assim, Ricardo começou sua tarefa mais difícil até agora. Não só mudar seu comportamento, mas fazer as pazes com seu passado. Na manhã de segunda-feira, Ricardo convocou uma reunião geral no auditório das Indústrias Valente. Todos os funcionários foram convidados, desde os trabalhadores do armazém até os gerentes seniores. A presença era voluntária, mas a sala encheu completamente. Ricardo subiu ao palco sem anotações, sem apresentação preparada. Apenas ele, um microfone e a verdade. Bom dia a todos, começou, sua voz amplificada na sala silenciosa. Obrigado por virem. Sei que muitos de vocês estão se perguntando por que estão aqui, e a resposta é simples. Porque lhes devo desculpas. Um murmúrio percorreu a plateia. Há 5 meses, a maioria de vocês me conhecia apenas de longe. Eu era o chefe arrogante que passava pelos corredores sem ver ninguém, que tomava decisões sem considerar como afetariam vocês, que tratava as pessoas como se fossem descartáveis. Fez uma pausa, deixando suas palavras ressoarem. Não vou dar desculpas. Não vou dizer que não sabia o que estava fazendo ou que tinha boas intenções. A verdade é que eu sabia sim. Sabia que estava sendo cruel. Sabia que estava sendo injusto. E fazia mesmo assim porque era mais fácil do que enfrentar meus próprios problemas. Viu Helena sentada na primeira fila, observando-o com uma expressão indecifrável. Ao lado dela estavam Jorge, Daniel, Andréia, Laura, Carmen e dezenas de outras pessoas que tinha conhecido nos últimos meses. Alguns de vocês provavelmente se perguntam se isto é real ou se é só mais uma jogada corporativa. E não posso culpá-los por pensar isso, mas quero que saibam de uma coisa. Os últimos 5 meses foram os mais difíceis e os mais importantes da minha vida. Não porque tive que trabalhar duro, embora definitivamente tenha tido, mas porque tive que enfrentar algo assustador, a verdade sobre quem eu era. Moveu-se para a beira do palco mais perto da audiência. Conheci o Daniel no armazém, que me ensinou que a força real não está em dominar os outros, mas em ajudá-los. Conheci a Andréia no atendimento, que me mostrou que por trás de cada número nos nossos relatórios há uma pessoa real com problemas reais. Conheci a Laura, que tinha soluções brilhantes que eu ignorei por pura arrogância. E conheci Helena Moraes, que poderia ter me tirado tudo sem me dar nenhuma chance. Mas, em vez disso, me deu algo muito mais valioso. A oportunidade de mudar. Respirou fundo. Não estou aqui para pedir que me perdoem. Não estou aqui para pedir que confiem em mim. Estou aqui para dizer que sinto muito. Sinto muito por cada vez que os tratei como se fossem invisíveis. Sinto muito por cada ideia que descartei sem ouvir. Sinto muito por criar um ambiente de trabalho onde as pessoas tinham medo em vez de se sentirem valorizadas. As lágrimas queimavam seus olhos, mas não as conteve. Meu pai construiu esta empresa sobre princípios de respeito, integridade e cuidado genuíno pelas pessoas. E eu destruí esses princípios. Mas se me derem a oportunidade, passarei o resto da minha carreira reconstruindo-os, não porque seja o estrategicamente correto, mas porque é o certo, ponto final. No próximo mês começarei oficialmente como CEO interino. Será um teste para ver se realmente aprendi algo. E a verdade é que estou apavorado, porque agora sei o quanto está em jogo. Não só meu futuro, ou o futuro desta empresa, mas o sustento de centenas de famílias que dependem de tomarmos as decisões corretas. Olhou diretamente para a plateia. Então peço uma coisa a vocês. Não me deixem esquecer. Se eu cair em velhos padrões, me digam. Se eu tomar uma decisão que machuque as pessoas, me confrontem. Porque a mudança real não é um evento único. É um processo constante e preciso que todos vocês me ajudem a me manter no caminho certo. Desceu do palco e caminhou diretamente até Helena. E a você? Helena, disse sua voz ainda amplificada pelo microfone, devo o maior pedido de desculpas de todos. O que fiz com você naquele dia na cozinha foi imperdoável. Eu te humilhei, te degradei, te tratei de uma maneira que nenhum ser humano deveria tratar outro. E fiz isso porque podia, porque achava que tinha o poder de sair impune. Helena levantou-se, seus olhos brilhantes. Você não merecia isso,
continuou Ricardo. Ninguém merece. E se pudesse mudar aquele dia, eu mudaria. Mas não posso. A única coisa que posso fazer é garantir que nunca mais volte a tratar alguém dessa maneira. Helena estendeu a mão. Ricardo a pegou e, para sua surpresa, ela o abraçou brevemente. Perdão não se pede, disse Helena em voz baixa, mas o microfone ainda captava suas palavras. Se conquista com ações, e acho que você está começando a conquistá-lo. Um aplauso lento começou em algum lugar da sala. Depois outro, e outro. Logo todo o auditório estava de pé, aplaudindo. Não era um aplauso de celebração, era um aplauso de reconhecimento, de esperança cautelosa, de disposição para dar-lhe uma chance. Depois da reunião, Ricardo passou 3 horas no saguão, falando individualmente com funcionários que queriam compartilhar suas histórias, expressar suas preocupações, ou simplesmente conhecê-lo como pessoa em vez de como patrão distante. Uma mulher mais velha aproximou-se com lágrimas nos olhos. Sou a Marta, disse. Trabalho no armazém do setor norte. Há 2 anos o senhor gritou comigo na frente de toda a minha equipe porque um pedido atrasou. Foi o dia mais vergonhoso da minha vida. Quase pedi as contas. Ricardo sentiu a culpa a atravessá-lo. Marta, sinto muito. Não há desculpa para isso. Não vim para que peça desculpas, disse ela. Vim para dizer que seu pai nunca teria feito isso. Dr. Augusto tratava a todos com respeito. E se realmente quer honrar a memória dele, precisa lembrar disso todos os dias. Não só hoje, não só quando todos estão olhando. Todos os dias. Tem razão, respondeu Ricardo. E prometo que farei isso. Promessas são fáceis, disse Marta com firmeza. Fatos é que contam. Prove. Enquanto a última pessoa ia embora, Ricardo se deixou cair numa cadeira no saguão agora vazio. Helena sentou-se ao seu lado. Como se sente? Exausto, vulnerável, assustado. Fez uma pausa, mas também esperançoso. Pela primeira vez em anos, realmente esperançoso. O próximo mês será crucial, disse Helena. Terá que tomar decisões difíceis. Haverá pressão para maximizar lucros às custas das pessoas. Haverá tentações de voltar aos velhos hábitos. Está pronto? Não sei, admitiu Ricardo. Mas estou disposto a tentar. E desta vez não farei sozinho. Desta vez vou ouvir, vou aprender e vou colocar as pessoas em primeiro lugar. Helena assentiu. Seu pai estaria orgulhoso de você hoje, não do discurso, embora tenha sido bom, mas da sua honestidade, da sua disposição para ser vulnerável. Essas são qualidades de um verdadeiro líder. Acha que consigo fazer isso? Realmente mudar a cultura desta empresa? Acho que você já começou. Mas mudar uma cultura leva tempo, leva consistência e exige que o líder modele o comportamento que quer ver. A pergunta não é se você consegue. A pergunta é, você vai fazer mesmo quando for difícil? Ricardo olhou pelas janelas de vidro para a cidade lá fora. Tantas pessoas, tantas vidas interconectadas com as decisões que eram tomadas neste prédio. Sim, disse finalmente. Vou fazer, porque não é só por mim. É por cada pessoa que confia nesta empresa para alimentar suas famílias. É pelo meu pai e o legado que eu deveria ter protegido. E é por mim mesmo, para finalmente me tornar o homem que sempre devia ter sido. E com essa declaração, o verdadeiro desafio estava prestes a começar. No primeiro dia como CEO interino, Ricardo chegou ao escritório às 6 da manhã. Tinha dormido apenas 3 horas, sua mente repleta de estratégias, planos e preocupações. O escritório do CEO, que fora de seu pai, e depois dele mesmo, agora parecia diferente. Helena tinha ordenado retirar toda a decoração ostentosa que Ricardo havia acumulado e restaurá-la ao estilo simples, mas elegante, que o Dr. Augusto preferia. Seu primeiro desafio chegou às 9 em ponto. Martim entrou na sala com uma expressão grave. Temos um problema. O projeto do hospital na Zona Leste. Os trabalhadores estão ameaçando fazer greve se não melhorarmos as condições de segurança. Dizem que há vigas estruturais que não cumprem o código e que é perigoso continuar sem substituí-las. Quanto custaria substituir as vigas? Perguntou Ricardo. R$ 200 mil.
e nos atrasaria 2 semanas, o que significa multas por descumprimento de contrato. No total, poderíamos perder $500.000. O velho Ricardo teria ordenado continuar com o trabalho, teria ameaçado os trabalhadores, teria encontrado uma maneira de evitar a responsabilidade. Mas o novo Ricardo, as vigas são realmente inseguras? Segundo nosso engenheiro. Sênior, sim. Tecnicamente cumprem o mínimo do código, mas estão no limite. Um tremor menor ou desgaste poderia causar problemas. Então substituímos as vigas, imediatamente. Mas o prejuízo não é prejuízo, interrompeu Ricardo. É o investimento certo. O que vale mais, R$500.000 ou a vida dos nossos trabalhadores? Ou a reputação da empresa se algo der errado? Martim pareceu surpreso. Tem certeza? Os acionistas não vão ficar felizes. Eu sou o acionista principal agora. Tecnicamente a Helena é. E sei que ela concordaria. Além disso, chame a imprensa. Quero que façam uma matéria sobre como as indústrias valentes estão colocando a segurança dos trabalhadores acima do lucro. Vamos transformar isso numa história positiva. Martim sorriu lentamente. Isso é brilhante. Não é brilhante. É o certo. Mas sim, também é bom negócio. Acontece que fazer o certo muitas vezes é rentável a longo prazo. Quem diria? O segundo desafio chegou naquela mesma tarde. Patrícia, do RH, entrou com uma pasta grossa. Temos que falar sobre os salários. Fizemos uma análise comparativa com outras empresas do setor e estamos pagando entre 15% e 20% abaixo da média em quase todas as categorias. Quanto custaria nivelar os salários? Cerca de 3 milhões anuais. Ricardo sentiu seu instinto antigo ativar, buscando razões para dizer não, mas empurrou-o para baixo. E quanto estamos gastando anualmente em recrutar e treinar novo pessoal devido à alta rotatividade? Patrícia consultou suas anotações. Aproximadamente 5 milhões. Então aumentamos os salários. Economizamos 2 milhões e, mais importante, retemos o talento e a experiência. Simples assim? Simples assim. Prepare o plano. Quero que os aumentos comecem no próximo mês. E, Patrícia, certifique-se de que os maiores aumentos percentuais vão para o pessoal dos níveis mais baixos. Eles são quem mais precisa. Durante as semanas seguintes, Ricardo enfrentou decisão após decisão. Cada uma era um teste de seu compromisso com a mudança. Quando um cliente importante exigiu que demitissem um funcionário que tinha cometido um erro honesto, Ricardo defendeu o funcionário e perdeu o contrato. Mas 2 semanas depois, 5 clientes novos se aproximaram especificamente porque tinham ouvido falar sobre sua postura ética. Quando um fornecedor ofereceu materiais mais baratos que não cumpriam completamente as especificações de qualidade, Ricardo rejeitou a oferta, apesar de que teria aumentado os lucros do trimestre. Quando descobriu que alguns gerentes estavam pressionando os funcionários a trabalhar horas extras não pagas, implementou um sistema de ponto rigoroso e demitiu os gerentes responsáveis, não importando quão valiosos fossem para a empresa. Nem todas as suas decisões foram populares. Alguns acionistas menores reclamaram. Alguns gerentes antigos resistiram às mudanças. Mas lentamente, a cultura da empresa começou a se transformar. Uma tarde, Daniel do Misoas Armazém apareceu em seu escritório. Tem 1 minuto? Para você, sempre. Entra. Daniel sentou-se e parecia nervoso. O pessoal do armazém queria que eu viesse falar com você. Eles notaram as mudanças. Os novos equipamentos de segurança, o aumento de salário, o fato de que agora há uma linha direta para reportar problemas, sem medo de represálias. Fico feliz que tenham notado, disse Ricardo. Algum problema? Não, não é um problema. É só que queríamos que soubesse que agradecemos e que acreditamos em você. No começo achamos que tudo isso era temporário, que você voltaria a ser o de antes, mas tem sido consistente. Manteve sua palavra, e isso significa muito. Ricardo sentiu a emoção fechar sua garganta. Obrigado, Daniel. Isso significa mais do que pode imaginar. Tem mais uma coisa, acrescentou Daniel. O Jorge, o supervisor, quer se aposentar ano que vem. Me perguntou se eu estaria interessado em pegar o lugar dele, mas eu disse que só faria se você estivesse no comando. Porque agora confio que esta empresa é um lugar onde vale a pena ficar. Depois que Daniel saiu,
Ricardo ficou sozinho em seu escritório, olhando pela janela. O sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu poluído com tons de laranja e roxo. Seu telefone tocou. Era Helena. Como vai seu primeiro mês? É o mês mais difícil que já vivi. E também o mais satisfatório. Tenho revisado os números e as avaliações dos funcionários. Você tomou algumas decisões que afetarão os lucros a curto prazo. O coração de Ricardo acelerou. Tinha falhado no teste, mas, continuou Helena, investiu na infraestrutura a longo prazo, nas pessoas, na cultura, e isso é exatamente o que esta empresa precisava. Então continua no caminho certo. Mas ainda restam 2 semanas. 2 semanas onde terá que demonstrar que essas mudanças são permanentes, não temporárias. Elas são, disse Ricardo com convicção. Helena, vi o que acontece quando se faz as coisas corretamente. Vi como as pessoas respondem quando as tratamos com respeito. Não posso voltar a ser quem eu era. Não quero voltar a ser quem eu era. Fico feliz em ouvir isso, porque há um último teste chegando, um grande, e determinará tudo. O que é? Saberá amanhã. Durma bem, Ricardo. Vai precisar. E com isso, a chamada terminou, deixando Ricardo sozinho com seus pensamentos e um pressentimento de que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Na manhã seguinte, Ricardo chegou ao escritório para encontrar uma convocação urgente do Conselho Administrativo. Todos os membros estavam presentes, incluindo Helena, que presidia a reunião com uma expressão séria, que não prenunciava nada de bom. Na tela grande da sala de conferências, apareceu um homem que Ricardo reconheceu imediatamente. Vítor Mendonça, CEO da Corporação Industrial do Norte, o maior concorrente das indústrias Valente. Bom dia, senhoras e senhores, disse Vítor com um sorriso que não chegava aos olhos. Agradeço por aceitarem esta reunião com tão pouca antecedência. Tenho uma proposta que mudará o jogo para todos os presentes. Helena assentiu. Prossiga, Sr. Mendonça. A Corporação Industrial do Norte está preparando uma oferta de compra pelas indústrias Valente. Estamos dispostos a pagar R$2 bilhões, 20% acima do valor de mercado atual. É uma oferta generosa e acho que todos os acionistas deveriam considerá-la seriamente. O silêncio na sala era absoluto. 2 bilhões. Era uma quantidade astronômica. Naturalmente, continuou Vítor, haveria algumas mudanças estruturais. Consolidaríamos operações, eliminaríamos redundâncias. Estimamos que poderíamos reduzir os custos operacionais em 30%. Quando diz reduzir custos, interrompeu Ricardo, refere-se a demitir centenas de funcionários. Vítor olhou para ele com um sorriso condescendente. Refiro-me a otimizar a eficiência. São apenas negócios, Sr. Valente. Nada pessoal. Ricardo sentiu a raiva ferver, mas a controlou. Este era o momento. O teste final de se realmente tinha mudado. Senhorita Moraes, disse Ricardo formalmente, como acionista majoritária, a decisão é sua, mas gostaria de fazer uma contraproposta. Helena levantou uma sobrancelha. Prossiga. Ricardo levantou-se e caminhou para a frente da sala. Há 5 meses eu teria saltado diante desta oferta sem pensar 2 vezes. 2 bilhões. É uma fortuna, mas agora sei algo que não sabia naquela época. O valor real de uma empresa não está em seus ativos físicos ou seu valor de mercado. Está em sua gente. Pressionou um botão e apareceu uma apresentação na tela. Estes são os números dos últimos 2 meses. A satisfação no trabalho aumentou 40%. A rotatividade de funcionários caiu 30%. A produtividade aumentou 25%. E o mais importante, recebemos 17 propostas de novos contratos, 6 deles de clientes que especificamente citaram nossa nova reputação como a razão para trabalhar conosco. Números. Interessantes, disse Vítor com sarcasmo, mas não competem com 2 bilhões de reais. Tem razão, respondeu Ricardo. Não competem a curto prazo, mas projetando para 5 anos, com o crescimento sustentado que estamos alcançando, as indústrias Valente valerão 3 bilhões. E o mais importante, será uma empresa que as pessoas respeitam, não só porque é rentável, mas porque faz as coisas corretamente. Olhou diretamente para Helena. Sei que tecnicamente a senhora tem o poder de aceitar esta oferta.
E sei que 2 bilhões é muito dinheiro, mas peço que considere algo mais. Meu pai construiu esta empresa com um propósito, não só para ganhar dinheiro, mas para proporcionar bons empregos, para contribuir com a comunidade, para demonstrar que os negócios podem ser rentáveis sem sacrificar a dignidade humana. Se vendermos para a Corporação Industrial do Norte, tudo isso desaparece. Centenas de famílias perderão seus empregos. Uma comunidade que depende de nós sofrerá. E o legado do meu pai será reduzido a nada mais que uma transação financeira. Vitor bufou. Que discurso emotivo! Mas negócios não funcionam com emoções. Funcionam com números. Negócios funcionam com pessoas, replicou Ricardo. E pessoas não são números numa planilha. São mães e pais, são estudantes pagando sua educação. São pessoas que confiam em nós para fazer o certo. Virou-se para o resto do conselho. Há 5 meses, eu era exatamente como o Sr. Mendonça. Via tudo em termos de lucros e perdas, de eficiência e maximização. E teria destruído esta empresa com essa mentalidade. Mas aprendi que o sucesso real, o sucesso duradouro, vem de construir algo que importe além do balanço geral. Então, minha contraproposta é esta. Rejeitamos a oferta. Continuamos construindo as indústrias Valente, baseando-nos nos princípios do meu pai. E em 5 anos, quando valermos o dobro do que a corporação industrial nos oferece agora, celebraremos sabendo que fizemos da maneira correta. Helena levantou-se lentamente. Sr. Mendonça, agradecemos sua oferta, mas tenho que rejeitá-la. Vitor pareceu surpreso. Tem certeza? 2 bilhões de reais. É muito dinheiro, interrompeu Helena. Mas há coisas mais valiosas que o dinheiro. O Dr. Augusto Valente me confiou não só seus ativos, mas seu legado. E esse legado não está à venda. A tela apagou. Vitor Mendonça desapareceu sem outra palavra. Helena olhou para Ricardo com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Sr. Valente, podemos falar em particular? O coração de Ricardo batia tão forte que pensou que todos podiam ouvi-lo. Seguiu Helena até seu escritório, preparando-se para o que quer que viesse. Helena fechou a porta e virou-se para ele. Esse foi seu teste final. Não te disse antes porque precisava ver como reagiria sob pressão, sem preparação quando enfrentasse a decisão definitiva entre o dinheiro e os princípios. A oferta foi real? Completamente real. Vitor Mendonça me contactou há uma semana. Disse a ele para apresentar sua proposta hoje especificamente porque sabia que seria seu último teste. E Helena sorriu, e foi um sorriso genuíno, caloroso. E você passou. Não só passou, Ricardo. Transcendeu tudo o que eu esperava. O homem que conhecia há 6 meses teria aceitado essa oferta sem pensar. O homem à minha frente hoje a rejeitou, porque entendeu algo fundamental, que o verdadeiro valor não se mede em reais. Então você venceu. As empresas, as propriedades, tudo volta para o seu nome. Mas mais importante, você ganhou algo que nenhum documento legal pode transferir. O respeito das pessoas que trabalham para você e, espero, o respeito por si mesmo. Ricardo sentiu as lágrimas correrem pelo rosto e desta vez não as conteve. Obrigado. Obrigado por não desistir de mim, por me dar a chance que eu não merecia. Seu pai me pediu que fizesse isso. Me fez prometer, em seu leito de morte, que te daria uma oportunidade real de mudar. Disse que tinha falhado como pai ao te dar tudo, exceto o que realmente precisava. Limites, consequências, lições reais sobre o que importa na vida. Mas também disse algo mais. Disse que debaixo de toda a arrogância e crueldade ainda havia um homem bom. O menino que amava ajudar a mãe no jardim. O adolescente que chorava quando via injustiças no noticiário. O jovem que sonhava em fazer do mundo um lugar melhor. Aquele homem nunca morreu, Ricardo. Só se perdeu. E acho que finalmente você o encontrou de volta. Ricardo sentou-se dominado pela emoção. Não sei se posso ser tão bom quanto meu pai foi. Não precisa ser, respondeu Helena. Só precisa ser a melhor versão de si mesmo. E isso é mais do que suficiente. E naquele momento, Ricardo Valente finalmente entendeu o que seu pai tinha tentado lhe ensinar. Que o verdadeiro poder não vem de dominar os outros, mas de elevá-los. Que o verdadeiro sucesso não se mede em riqueza acumulada,
mas em vidas impactadas positivamente, e que o verdadeiro legado não é o que você deixa no testamento, mas o que deixa nos corações das pessoas que te conheceram. A transformação estava completa, não porque tinha recuperado sua empresa, mas porque tinha recuperado sua humanidade. 3 meses depois, no aniversário da morte do Dr. Augusto Valente, Ricardo organizou uma cerimônia especial no parque que levava o nome de seu pai. Toda a equipe das Indústrias Valente foi convidada, junto com suas famílias. Não foi um evento corporativo formal, mas uma celebração comunitária. Ricardo subiu a um pequeno palanque improvisado sob as árvores centenárias. Obrigado a todos por virem hoje. Há 1 ano meu pai faleceu sem que eu entendesse realmente quem ele tinha sido ou o que tinha construído. Eu pensava que seu legado eram as empresas, os prédios, os contratos. Mas estava completamente errado. Olhou para a multidão, vendo rostos que agora conhecia por nome, histórias que agora faziam parte de sua própria história. O verdadeiro legado do meu pai são vocês. Cada família aqui, cada pessoa que ele ajudou, cada vida que tocou com sua bondade e sua integridade. Esse é o legado que importa, e esse é o legado que me comprometi a continuar. Durante os últimos meses fizemos muitas mudanças nas Indústrias Valente. Algumas foram fáceis, outras difíceis, mas todas foram necessárias. E hoje quero anunciar a mudança mais importante de todas. Fez um sinal e Helena subiu ao palanque com um documento. Este é o novo Estatuto das Indústrias Valente. Nele estabelecemos oficialmente que esta empresa não existe apenas para gerar lucros. Existe para servir a sua comunidade. 50% dos lucros líquidos serão reinvestidos em salários justos, capacitação de funcionários e melhorias das condições de trabalho. 25% serão destinados a programas comunitários, bolsas de estudo, clínicas de saúde gratuitas, projetos de moradia popular. E apenas os 25% restantes irão para os acionistas. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Isso faz sentido financeiramente? Segundo os padrões corporativos tradicionais, provavelmente não. Mas segundo os padrões do meu pai, é a única opção correta. Porque uma empresa que enriquece seus proprietários enquanto empobrece sua comunidade não é sustentável nem ética. Daniel aproximou-se do palanque com uma placa comemorativa. Senhor Valente, em nome de todos os funcionários, queremos lhe entregar isto. É o prêmio Dr. Augusto Valente de Integridade Empresarial. E o senhor é o primeiro a receber, não por ser perfeito, porque ninguém é, mas por ter a coragem de admitir quando estava errado e o compromisso para mudar. Ricardo pegou a placa com mãos trêmulas. Nela estava gravada uma foto de seu pai, junto com uma citação. O sucesso não se mede pelo que você acumula, mas pelo que você doa. Depois da cerimônia, Ricardo encontrou-se sozinho, em frente à estátua de seu pai, no centro do parque. Helena aproximou-se silenciosamente e parou ao seu lado. Acha que ele estaria orgulhoso? Perguntou Ricardo. Acho que ele está orgulhoso, respondeu Helena. Onde quer que esteja. Ainda tenho pesadelos sobre aquele dia na cozinha, sobre a expressão no seu rosto quando te humilhei. Eu também, admitiu Helena. Mas não pelas razões que você pensa. Tenho pesadelos porque quase desisti. Quase decidi que não valia a pena tentar te salvar. E se tivesse tomado essa decisão, não estaríamos aqui agora. Por que você fez isso? Por que realmente me deu a chance? Helena virou-se para encará-lo diretamente. Porque seu pai me deu uma chance quando ninguém mais daria. Minha mãe e eu não éramos ninguém quando começamos. Éramos de origem humilde, lutando para sobreviver. Seu pai nos emprestou o dinheiro inicial para nossa empresa quando todos os bancos nos recusaram. Não porque esperasse algo em troca, mas porque acreditava em dar uma chance às pessoas. E quando tive sucesso, nunca esqueci aquele ato de bondade. Então, quando ele me pediu que te ajudasse, não podia dizer não. Devia isso a ele, e acontece que também devia a você, porque merecia a oportunidade de se tornar quem podia ser. Ricardo assentiu lentamente, entendendo finalmente o círculo completo da bondade e da redenção. O que vem agora? Perguntou. Agora você vive, lidera, aprende e nunca, nunca esquece as lições que aprendeu.
Porque a mudança não é um evento único, Ricardo. É uma escolha que você faz todos os dias. Carmen aproximou-se com uma cesta. Senhor Valente, trouxe alguns sanduíches. Achei que talvez estivesse com fome depois da cerimônia. Fez uma pausa e acrescentou com um sorriso. E também trouxe pratos de verdade, não os do chão. Os três riram, um som leve que levava o peso de tudo o que tinha passado. Naquela noite, Ricardo ficou em seu escritório, agora restaurado ao estilo simples de seu pai. Escreveu uma carta que sabia que nunca seria lida, mas que precisava escrever de qualquer forma. Querido pai, finalmente entendo por que você fez o que fez. Pensei que estava me punindo, mas na realidade estava me salvando. Pensei que tinha perdido a fé em mim, mas na realidade tinha mais fé do que eu merecia. Não posso mudar o passado. Não posso recuperar os anos que desperdicei sendo cruel e arrogante, mas posso mudar o futuro. Posso ser o homem que você sempre acreditou que eu podia ser. Prometo honrar seu legado, não com palavras, mas com ações. Cada dia, cada decisão, cada pessoa que eu tratar, será um reflexo do que você me ensinou, embora eu tenha tido que perder tudo para aprender a lição. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me amar o suficiente para me deixar cair, sabendo que talvez eu aprendesse a me levantar. Sinto sua falta todos os dias. Mas agora, finalmente, eu te entendo. Seu filho, Ricardo. Selou a carta e a colocou junto à fotografia do pai na mesa. Olhou pela janela para a cidade de São Paulo que se estendia diante dele. Tantas luzes, tantas vidas, tantas histórias entrelaçadas com as decisões que eram tomadas naquele prédio. Era uma responsabilidade enorme, mas já não era um fardo. Era um privilégio, porque Ricardo Valente finalmente tinha aprendido a lição mais importante de todas. O verdadeiro poder não vem de estar no topo olhando para baixo, mas de estar a serviço dos outros, elevando-os. Nunca humilhe quem você acha que é pequeno, tinha dito Helena naquele dia fatídico. O destino sempre cobra. E ela tinha razão. O destino tinha cobrado, mas no processo não tinha destruído Ricardo. O tinha reconstruído. E essa reconstrução, essa transformação dolorosa, mas necessária, era o verdadeiro significado da redenção. Não um evento único de perdão, mas uma jornada contínua para se tornar uma pessoa melhor, um dia de cada vez, uma decisão de cada vez, uma vida impactada de cada vez. E assim, enquanto o relógio marcava a meia-noite e começava um novo dia, Ricardo Valente olhava para o futuro não com medo, mas com esperança. Esperança de que cada manhã traria uma nova oportunidade de fazer as coisas corretamente, de ser melhor, de honrar o legado que quase tinha destruído. O karma havia falado, a justiça havia prevalecido, e um homem havia encontrado seu caminho de volta à humanidade. Se você gostou desta história, por favor deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe sua opinião nos comentários. Seu apoio nos ajuda a continuar criando mais conteúdo como este. Não esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro das nossas próximas histórias emocionantes.